centros de pesquisa e desenvolvimento, especialmente internacionais ou de empresas transnacionais. Naturalmente, a proximidade com o CEMPES da Petrobras, que, embora juridicamente não faça parte do Parque Tecnológico, mas por ser lindeiro, faz parte desse ecossistema, é um grande atrator, além da própria competência da Universidade Federal do Rio de Janeiro, particularmente da COP. Isso me permite ilustrar um pouquinho um contraponto interessante que eu vi em matéria publicada em 2 dias subsequentes na Folha de São Paulo, há 2 meses exatamente. Na Folha de São Paulo, no dia 26 de julho, há uma matéria inspirada, não é, no relatório feito para o Banco HSBC pela Economist Intelligence Unit, cujo título é "Multis investem pouco em inovação no país". Sei que esse é um tema do observatório. No dia subsequente, justamente no dia 27, a mesma Folha publica uma matéria ainda mais ampla, e cujo título é "Multis investem em tecnologia do pré-sal, 3 empresas constroem no Rio pela primeira vez centros tecnológicos semelhantes aos de suas sedes". Um deles, cuja maquete está aí, é da Schlumberger, e, portanto, no caso do Parque Tecnológico do Rio de Janeiro, como em outros parques, o Parque Tecnológico, parênteses, que ganhou o prêmio na quinta-feira à noite, ao encerramento do nosso seminário nacional, o Parque Tecnológico do ano, é o Parque Tecnológico de São Leopoldo. Ele atraiu um investimento de $400 milhões de uma empresa sul-coreana, junto com a Altus, uma empresa brasileira, para criar um centro de pesquisa, desenvolvimento e produção de semicondutores. Então, os parques tecnológicos do Rio de Janeiro, nesse exemplo, mas outros também, são um atrator para centros de pesquisa internacionais. Faço um parênteses, nós temos uma relação forte com a Brascom, a área na qual nosso amigo Flávio Grinchpan navega muito bem, que é a área particularmente bem, que é a área de TI, e a Brascom nos procurou há um certo tempo, justamente pelo seguinte: ao receber solicitações de empresas estrangeiras que querem se radicar aqui no Brasil, além das perguntas clássicas, como é o ambiente de negócios, como é que é o sistema jurídico, etc., 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 como é a taxa de câmbio, enfim, aquelas perguntas todas, essas perguntas eles já tinham prontas as respostas com os seus assessores habituais. Havia uma pergunta que eles não sabiam responder, que é a seguinte: quais os parques tecnológicos que a Brascom recomendava aos associados das suas congêneres, Nascom e outras. E aí montamos uma parceria com a Protec, montou-se uma parceria com a Protec, e nos catálogos da Brascom, um deles está sendo produzido nesse momento, há um mapa indicando os principais parques tecnológicos em operação no país. Então, esse é um exemplo que eu dou no caso do Rio de Janeiro, mas que se aplica de forma mais ampla a outros casos também. O último que eu vou apresentar é no estado de São Paulo, não poderia deixar de fazê-lo, e trago o caso do Parque Tecnológico de São José dos Campos. Há um sistema de parques pilotado pela Secretaria de Desenvolvimento do Governo do Estado de São Paulo. Há uma apresentação muito interessante feita pelo coordenador de Ciência e Tecnologia, professor Dante Martinelli, que eu sugiro aos organizadores aqui do Observatório que o convidem para fazer essa apresentação. Ele a fez na semana passada no IPT, no 3º seminário sobre parques tecnológicos paulistas, mas eu trago uma ilustração. Essa foto, ela mostra, então, o Parque Tecnológico de São Carlos, de São José dos Campos, que fica na rodovia Presidente Dutra. É uma excelente esquina, né, no Brasil, São José dos Campos. A sua localização é muito privilegiada, e há uma conjugação de uma vocação da região, que já era um polo tecnológico anteriormente, de alavancar ainda mais a inovação com esse ponto de apoio tão forte que são os parques tecnológicos, com uma situação na qual uma indústria transnacional ela havia construído uma unidade produtiva e que, por circunstâncias, decisão global da empresa,
nem chegou a ser operada, que é a Solectron. A Prefeitura Municipal adquiriu, então, essa área e essas instalações, e essa é a base de um dos parques de São José dos Campos, é um outro parque da Univap, né, mas eu vou focalizar aqui nesse parque tecnológico. Esse parque tecnológico, ele tem já o privilégio de se situar num ambiente que em si, como eu disse, já é fortemente inovador. Se prevê um conjunto de entidades, incubadora de empresa, Unifesp, FATEC, etc., 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 mas há 4 centros de desenvolvimento tecnológico que se implantam lá. O primeiro é Embraer, Centro de Desenvolvimento de Tecnologias Aeronáuticas, em conjunto com o IPT, tivemos a oportunidade de começar essa negociação, à época em que eu estava diretamente envolvido no IPT, junto com o então cientista-chefe da Embraer, o Hugo Rezende, que era um dirigente da ANPEI. O segundo é um Centro de Desenvolvimento de Tecnologias e Energias da Vale, não é? A Vale Soluções de Energia, que eu vou detalhar um pouquinho mais na lâmina seguinte. O terceiro, Sabesp, Centro de Desenvolvimento de Tecnologia em Recursos Hídricos e Saneamento Básico, e um quarto, um Centro de Tecnologia e Inovação em Saúde. No caso da energia, a Vale Soluções de Energia é uma empresa que foi criada em dezembro de 2007 por meio de uma associação entre a Vale e o BNDES. O foco está no desenvolvimento de programas tecnológicos, equipamentos, sistemas de geração de energia e potência, com ênfase em processos ambientalmente sustentáveis e no uso de fontes energéticas renováveis. A empresa cria 3 centros de desenvolvimento tecnológico, um deles com esse foco em energia justamente em São José dos Campos. Há mais 2 centros sendo criados, um deles no Parque Tecnológico Guamá, que fica lindeiro à Universidade Federal do Pará, em Belém, e um terceiro em Ouro Preto. Estão previstos, no caso da localização em São José dos Campos, no site de São José dos Campos, estão previstos, né, nessa iniciativa investimentos de 720 milhões de dólares ao longo desses anos para a criação de uma plataforma de tecnologia inovadora nesses 3 programas de desenvolvimento. Em São José dos Campos, cerca de 200 milhões de reais. Bom, eu disse que eu teria que parar os exemplos. Quem quiser saber qualquer coisa sobre parques tecnológicos no Brasil e no mundo, por gentileza, entre nesse site e vai encontrar o Atlas da Inovação, uma publicação da Uinova, a Aliança Mundial pela Inovação, da qual a Amprotec é uma cofundadora, e que terá, aliás, uma reunião 15 de novembro. É um livro bastante pesado, que aí pode ser adquirido também, mas o site tecnologia flash muito acessível, e uma alegria muito grande a gente ter recebido uma carta do ministro Sérgio Rezende, que eu me permito, já que é uma carta enobrecedora, ler, em que o ministro se dirige à Amprotec. Agradeço a gentileza do envio do exemplar da Uinova, Atlas of Innovation, publicação que analisei com particular interesse e que, sem dúvida, será de grande utilidade para todos os empenhados em ajudar o desenvolvimento da empresa inovadora do Brasil. Bom, com isso eu termino essa parte mais ilustrativa e agora mostro um pouquinho, não a foto, mas o filme, né, o making of, na verdade, do filme. Tudo começa em 1984, quando o CNPq, presidido à época pelo eminente professor Linaldo Cavalcante de Albuquerque, tem as antenas ligadas e, nas palavras do próprio professor Linaldo, tínhamos informações da instalação de parques tecnológicos na França e principalmente nos Estados Unidos, com o sucesso de Boston e do Vale do Silício, além da Inglaterra. E grifo a frase dele: a ideia inicial, né, do CNPq para o Brasil era não ficar atrás deles. Eu faço um parênteses para dizer que recentemente significa